Fala galera, seja bem-vindo ao nosso eixo de Ciências Humanas, continuando o desenvolvimento da nossa primeira competência de os elementos culturais que constituem as identidades. A nossa terceira habilidade ligada a essa competência é associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Então, atualmente no presente, na nossa vida cotidiana, nós vemos diversos elementos, manifestações culturais, que estão ligadas à nossa história passada, ao processo histórico que deu origem a essa manifestação cultural. É claro que ela não se manifesta hoje da mesma forma que ela se manifestava no passado. Ela é modificada conforme o tempo, mas ela continua presente. Eu vou te explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. Lembra que a nossa identidade individual, ela é fruto de um elemento cultural e de uma identidade coletiva também. Então, nossos gostos individuais, elas também estão ligadas à cultura coletiva de onde nós estamos inseridos historicamente e geograficamente, no tempo e no espaço. Então eu, Kevin, estou hoje em 2017 dentro do Brasil, né? Então isso vai ter um reflexo direto dentro da minha identidade, né? Se eu tivesse nascido lá em 1800, provavelmente meus gostos seriam outros. É bem importante a gente perceber que em 2017 nós temos diversas manifestações culturais, né? Que possuem um passado, possuem um respaldo num processo histórico, numa história que aconteceu no passado, né? Então, as manifestações culturais. O que são manifestações culturais? Por exemplo, nós temos uma manifestação cultural que é a capoeira. A capoeira, ela, segundo a Unesco, ela passou a ser patrimônio cultural da humanidade, né? E isso fez com que ela fosse reconhecida como uma manifestação cultural que merece um respeito aí de toda a humanidade. E ela é um elemento que está presente, né, no nosso dia a dia. Ela está no nosso presente, mas ela possui um processo histórico. O que fez então a capoeira ser hoje uma manifestação cultural? Ela foi um elemento lá, um dos principais elementos de luta dos escravos que aqui viviam no Brasil, quando estes eram escravizados aqui, né? Esses africanos negros que aqui viviam eram escravizados. A capoeira, primeiro ela era uma dança, né? E depois ela foi se desenvolvendo de forma a se tornar uma arma de resistência, né? Uma forma de resistência contra a escravidão. Beleza? Então, percebam que diversos elementos da nossa cultura atualmente possuem respaldos na nossa história. Por exemplo, os índios, eles deixaram diversos elementos na nossa cultura, né, que vieram do nosso passado, vieram da história desses povos. Então, por exemplo, nós temos lá os próprios nomes de diversas cidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos Niterói, Macaé, né, que são palavras de origem indígena. Nós temos aqui no Paraná, né, nós temos lá a própria palavra Paraná, nós temos Maringá, nós temos diversos elementos da nossa cultura que possuem esse respaldo no passado. E é muito bom vocês observarem, vocês associarem e começarem a observar no cotidiano de vocês que diversas manifestações culturais do presente, elas possuem um processo histórico, elas têm um correspondente processo histórico. E nesse ponto, nessa terceira habilidade, é muito importante vocês perceberem que a prova ela vai pedir para vocês associarem essas manifestações culturais aos seus processos históricos, tá? Principalmente aí a questão da capoeira, dos índios, isso cai muito dentro da prova, né? Principalmente dentro da questão de Brasil colônia. Beleza? Esse foi o desenvolvimento da nossa terceira habilidade, tá? Continuamos a desenvolvê-la, a competência na nossa quarta habilidade, no nosso próximo vídeo. Falou!